Oi pessoal, tudo bem? Mãe de Adolescente por Michele Matu, que vai falar hoje sobre a depressão na adolescência. Tem aumentado o número de casos, viu? E é um problema bem grave e precisa de muita atenção. Só que às vezes os pais confundem os sintomas da depressão com aquelas atitudes aí típicas dessa idade dos filhos. Mas a gente tem que ficar bem atento e encaminhar para tratamento o quanto antes para evitar consequências mais graves. Estou esperando a sua inscrição no canal, tá bom? Fique aí que eu já volto. Vamos então começar o nosso papo sobre depressão na adolescência? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Sandra Baldassi. Muito obrigada, viu, por nos receber aqui, é um prazer. Que isso, o prazer é meu. Obrigada. Vamos começar então pelos sintomas da depressão? Vamos. A depressão, ela traz sintomas bem específicos. Então é uma tristeza muito profunda, uma apatia, falta de vontade. Eu posso ter também distúrbios alimentares, ou seja, compulsões por compras alimentares, por jogos, também é depressão. O que as pessoas não sabem é que nem sempre o depressivo é alguém que está com aparentemente triste, com uma tristeza aparente, ou seja, é sim fruto de uma tristeza interior, mas não necessariamente uma pessoa com depressão, um adolescente com depressão está chorando o tempo todo, está triste o tempo todo. E isso é uma coisa que faz com que a gente confunda esses sintomas. Isso que eu queria até que você explicasse, porque como que os pais devem observar quando pode ser uma depressão, porque os sintomas se confundem muito com essa mudança, né? Com todas essas mudanças na fase da vida deles, né? Sim, na adolescência a gente vai ter aí todas essas mudanças de humor, a gente vai ter, os adolescentes ficam um pouco mais retraídos muitas vezes no quarto, todas as emoções são super intensas, então assim, às vezes uma coisa que para nós adultos é muito simples, para eles é uma coisa enorme, então choram muito, mas então fica muito difícil às vezes para o pai distinguir. Por quê? O que eu costumo dizer, o que nos faz distinguir, Michele, é o seguinte, não é tanto os sintomas, e sim a intensidade dos sintomas. Entendi. Até a adolescência ele tinha um comportamento, de repente muda, claro, está adolescente, então tem uma mudança de comportamento. Mas se essa mudança começa a ser muito intensa e os sintomas começam a ficar muito fortes, demandam atenção. A gente precisa ficar atento com isso. Pois é, gente, eu também conversei sobre a depressão com o psiquiatra Elson Azevedo da Unifesp, que você já conhece aqui do canal. Muito obrigada, viu, doutor Elson, por participar desse vídeo também aqui com a gente. Doutor Elson me explicou, pessoal, que a depressão e a ansiedade são os problemas de saúde mental mais comuns que existem, inclusive na infância e na adolescência. E ele explicou a diferença. Ansiedade é aquela tensão, preocupação excessiva a maior parte do tempo. Ansiedade pode ser uma ansiedade difusa sobre vários aspectos da vida, mas pode ser uma ansiedade específica, um medo específico, por exemplo, o medo de falar em público, o medo de um lugar fechado, o medo de estar numa multidão. Então tem a ansiedade específica, que a gente chama de fobia específica, e tem a ansiedade generalizada, que é mais difusa, uma preocupação excessiva o tempo inteiro. A depressão tem a ver com humor entristecido, uma tristeza a maior parte do tempo, desânimo, falta de energia, falta de prazer nas atividades, irritação, problemas de concentração, memória, alteração do sono, do apetite. E depressão é o problema de saúde que mais causa incapacidade entre os jovens. E o tempo na juventude é muito precioso, né? Um tempo de um jovem deprimido é uma perda muito grande na vida dele. E como que os pais conseguem saber que está na hora de pedir ajuda? Então, esse é um grande problema, não só da depressão, mas de todos os transtornos emocionais, que a gente tem um estigma aí. O que eu quero dizer? É um pensamento em relação a um preconceito em relação à depressão, né? E os pais, eles custam a acreditar a aceitar que os filhos possam estar
com uma depressão. Então, assim, o que pode ajudar os pais? Se você vê que o seu filho não está querendo sair, socialmente ele está muito fechado, se você vê que o seu filho tem uma tristeza, uma apatia, uma falta de vontade ou uma irritação constante, porque isso é importante. A depressão, a gente tem vários tipos de depressão. Existe a depressão com o episódio de mania que a gente fala. O que quer dizer isso? Que esse adolescente ele pode ter momentos de euforia. Então, a questão é o seguinte, meu filho tem momentos de euforia, aquela euforia enorme. De repente, caiu. Então, isso também é um sintoma da depressão. E como que a gente faz, ou vocês profissionais, para os pais perderem esse medo, esse preconceito e procurar ajuda, porque quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. A depressão é um distúrbio comum, não é uma coisa que vai estar só na sua casa, é comum no mundo todo. A gente está tendo muito mais casos. Isso que eu ia te perguntar, tem aumentado? Você percebe isso no dia a dia do consultório? No dia a dia do consultório tem aumentado, as estatísticas nos contam isso. E ela, quando percebida no início, ela pode, com medicação, com terapia, ela pode fazer com que seu filho tenha uma vida muito melhor. Pois é, pessoal, o primeiro desafio para os pais é identificar que alguma coisa não está muito legal. E aí, é hora de pedir ajuda. O primeiro profissional mais próximo da família pode ser o próprio pediatra, né? Mas, de maneira geral, um profissional de saúde mental, o psiquiatra, é capaz de fazer o diagnóstico e o tratamento da depressão no jovem. O tratamento para episódios leves e moderados, ele muitas vezes pode ser feito com psicoterapia. Quadros graves ou quadros que não respondem à psicoterapia, eles podem ser feitos com medicamentos que são estudados, seguros, tem muitos medos muito preconceito em relação ao uso de medicamentos, especialmente na infância e adolescência, mas medicamentos para tratar a depressão são seguros, não causam dependência. O tratamento, quando feito precocemente, o tratamento tem começo, meio e fim, né? E vale a pena tratar precocemente para evitar os prejuízos de longo prazo do quadro de depressão. Com o tratamento adequado, percebendo logo, a gente consegue que o nosso filho tenha uma qualidade de vida muito melhor. Sem a medicação, dependendo do caso, o adolescente não chega na terapia. Eu entendo. Ele não vai estar aberto, né, para poder... Não está aberto. Às vezes o pai quer forçar, a mãe, eles querem forçar o adolescente a ir para terapia. Isso nunca é uma boa, em situação nenhuma, né? Não é uma boa. A gente tem que ir contornando. Se o seu filho não quer ajuda... Tá vendo, pessoal? Vamos ficar atentos. Se o seu filho não quiser ajuda, busque ajuda você. Vá a uma profissional, profissional, que aí você vai conseguir fazer com que ele mude de ideia, né? O profissional vai te orientar como você pode lidar com essas questões e conseguir ajuda para o seu filho. Sandra, agora, se não tratar, o que pode acontecer? Então, quando a gente não trata a depressão no início, ela pode se agravar. E aí, ela nos casos mais graves, a gente pode chegar até o suicídio, né? Nossa, é bem grave, né? É bem grave. Então, o que acontece? Existem vários tipos de depressão. A gente tem a leve, a moderada e a grave. E uma depressão leve pode, se não tratada, ficar grave. Não é bom vacilar não, né? Pais e mães. E Isso tem também mesmo. a depressão na infância, né? A gente já tem que observar aquela criança, olhar diferente para o filho desde pequeno, né? Sim, quando você tem uma criança que ela já é um pouco mais apática, um pouco mais fechada, é uma criança mais sensível. Na adolescência, a adolescência ela pode ser um gatilho para a depressão, no sentido de todas as emoções que essa criança vai vivendo. Mas crianças que foram alegres, que estavam super bem, também podem desencadear um quadro depressivo nesta etapa da vida. Porque quando que a depressão aparece? Sempre num momento de estresse, de dificuldade. E a adolescência né? Exatamente. Com toda essa mudança hormonal, né? De
se conhecer, se achar, se colocar no mundo, né? Isso mesmo, porque assim, o adolescente ele está buscando pertencer a algum lugar. Ele precisa crescer. Não é criança, não é adulto. Não é criança, não é adulto. Então, na verdade, o que eu costumo dizer muito, o adolescente ele é cobrado como adulto. Exatamente. E muitas vezes tratado como criança. E isso vai gerando um estresse nessa relação entre pais e filhos. E assim, coisas que deixam o adolescente estressado. Acho que isso é importante também a gente falar. Vamos lá. Né? Por incrível que pareça, notas escolares. Sim, e a cobrança. Por quê? Por causa das cobranças. Então, se você tem um filho em casa que não vai bem na escola e você acha que ele não está preocupado com as notas, engano seu, porque como ele vai ser cobrado em casa, ele vai ter essa preocupação. Outras coisas que a gente pode dizer que estressam os adolescentes. O próprio fato de achar um grupo onde eles se enquadrem. Que não é mais aquele desde pequenininho. Não, e muitas vezes ele está tão perdido que ele vai se encaixar e para ser aceito ele vai fazer coisas que às vezes ele não concorda, né? Isso mesmo. Para que ele passar mesmo a pertencer ao grupo. Isso mesmo, que ele mesmo não concorda, que ele aprendeu que aquelas coisas são erradas, então tem uma dualidade de sentimentos aí. É difícil para eles, né? Também. É muito difícil para eles, é uma coisa que eu falo bastante. É difícil para nós pais, mas é difícil para eles também. E a gente esquece. Pais e mães, a depressão é uma doença muito complexa. E o Dr. Elson Azevedo me explicou o seguinte, que fatores genéticos podem levar à depressão. E também tem fatores ambientais e culturais, como, por exemplo, a exposição à violência e o uso de álcool e outras drogas, que podem desencadear a doença. E aí eu perguntei para ele, depressão tem cura? Então, o primeiro episódio de depressão que a pessoa tem na vida dela, muitas vezes é na adolescência. Nesse primeiro episódio, a chance de remissão completa é grande. Então, quando a gente fala remissão completa, quer dizer que o sintoma desapareceu completamente. Quando a gente consegue isso no primeiro episódio, o tratamento é feito por alguns meses, seja pelo menos alguns meses, seja ele com terapia ou com medicamento, e depois esse tratamento pode ser interrompido e a perspectiva de que a pessoa possa não ter mais quadros depressivos. Se a pessoa começa a ter vários episódios depressivos ao longo da vida, ela desenvolve o que a gente chama de transtorno depressivo recorrente, uma depressão recorrente, quer dizer, aquela depressão que vai e volta. Quando a depressão começa a ter esse caráter de vários episódios ao longo da vida, muitas vezes a gente precisa fazer o tratamento de longo prazo justamente para prevenir um episódio posterior. Será que um adolescente com depressão vai necessariamente ser um adulto com depressão? Não necessariamente. Então, um episódio de depressão, o primeiro episódio de depressão na vida da pessoa que pode acontecer na adolescência, quando ele é bem tratado, ele é precocemente tratado, as chances são que a pessoa possa não ter mais nenhum episódio de depressão. Especialmente se for um tratamento bem feito e se a pessoa fizer estratégias de prevenção. Estratégias de prevenção que envolvem, pode envolver psicoterapia, desenvolver habilidades socioemocionais, fortalecer as suas habilidades emocionais para prevenir depressão. Então, terapia, atividades de vida saudável, por exemplo, atividade física, uma dieta saudável, a gente fala uma dieta para o cérebro, né? Uma dieta com muito peixe, com muita folha verde escura, com castanhas, nozes, ricas em minerais, em vitaminas. Então, tudo isso tem um efeito preventivo. Então, as chances são de que, tratando precocemente e fazendo estratégias de prevenção, a pessoa possa nunca mais ter episódios depressivos. Na dúvida, leva seu filho para uma avaliação. Quando você, pelo menos você levou, você tirou esse peso, não fica com isso só para você. E vamos entendendo que vocês não estão sozinhos, nem vocês e nem seus filhos. Esses problemas da adolescência, de depressão na adolescência, de outros transtornos mentais na adolescência, ele é comum e muito mais comum do que vocês a gente pensam. imagina, né? Não se sintam mal e nem culpados. Com ajuda, tudo se resolve. Tudo pode se resolver. Obrigada, meu amor. Adorei o papo, viu? Também. Muito obrigada. Espero que vocês também tenham gostado, viu? Tô esperando a sua inscrição lá no canal, o seu like, um recadinho bem legal no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.